presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu exorto solenemente, pregue a palavra. É com este imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Esta é a segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, este foi seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias um homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que leva a escrever esta carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene: pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo o que Paulo vem dizendo a Timóteo, desde o começo desta carta. E não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente, para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor, uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial. É hora do jovem Timóteo se erguer com ainda mais compromisso e valentia. Paulo disse lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe e de sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa a esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, sempre perseguido, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido, inseguro, mas não era hora de se ensimesmar, era hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E é como se Deus segredasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos, as pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego, que troquem feliz a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, pregue o verdadeiro evangelho e vem sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se posicionar em favor de Cristo, assumindo sua vocação. Outra razão oferecida por Paulo era sua morte iminente, ou como ele gostava de figurar, a sua oferta de libação. Os rituais e sacrifícios praticados no Velho Testamento incluíam essa tal oferta de libação, que seria o momento em que o altar sobre o qual os animais eram sacrificados seria lavado com algum líquido, geralmente vinho ou óleo. O aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando no fim da cerimônia. Essa foi a figura usada por Paulo para descrever sua morte. Ele não desenha essa tela com cores densas, escuras, mas com o vivo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto. Sua morte tem cheiro de vinho e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não. Sua morte rima com o doce do vinho. E é este precisamente o convite de Paulo a Timóteo: vem sofrer comigo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver.
de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Seguro até sozinho. Acreditar Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa, meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece como um náufrago à deriva, insistindo sorridente para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que em primeiro lugar Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas. Certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemão como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujão. Agora vejam, se Demas abandonou o evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nobre do evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer de sua carne e beber do seu sangue. Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra Timóteo ainda nessa carta que seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. E nesse caso não se trata de abandono de fé, mas se trata de desdobrar-se em tantos quanto podia, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros.
E os poucos que ali se mantinham fiéis ao Evangelho se desdobravam, e é por isso que Paulo dizia: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está aí cuidando da igreja de Éfeso, mas a sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir o seu lugar. Vem, porque os campos estão brancos, embora eu tenha crescido na igreja. Nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário que se vê. Porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes inflexível. No momento de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os melindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo: traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixa persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina sendo, no fim das contas, útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E eu preciso lhe perguntar seriamente: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você e prometido um evangelho de glamour, mas olhe bem aqui, olhe, que o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio, e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta, não de qualquer coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer este evangelho? Mesmo sabendo que está correndo risco de tomar a mesma trilha e terminar os seus dias pedindo para um amigo distante: traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim seus amigos mais próximos, não me admira que tenha tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim dos seus dias. Mãos cansadas, desatando nós que o prende aqui. Solta o barco, aguardando hora de partir. Mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, te dá sem fugir, esvaziam todo o barco de tudo de si, pois a sua canção não carrega a dor de quem se vai. E em seu coração guarda a fé que fez encontrar paz. Mãos que ao ver o frio do inverno não perdem o sorrir, aquecidas pela graça, a repetir. Dor nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma se
glória por vir. Dor nenhuma, alma nua, tô chegando aí. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é na verdade uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão aqui, onde ele fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que sofre durante sua primeira defesa, demonstra um nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do Evangelho. Timóteo não está sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Quanto ao velho Paulo, prepara seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério. Ele poderia dar vários conselhos. Quando o assunto é sofrimento e perdas, Paulo sabe bem, ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Ele podia falar sobre a dor das chicotadas, ou dos aprisionamentos, nas argolas aí das masmorras. Ele podia falar para Timóteo sobre naufrágios, apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu, tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância no fim das contas é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo nosso Cristo teve que passar pelo amargo anoitecer de um beijo amigo que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Ao que tudo indica, segundo alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente com quem Paulo poderia ter contado durante seu primeiro julgamento. Mas ao invés de oferecer ajuda no caso de Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor durante a sessão de sua defesa. Como se não bastasse, lá está o velho Paulo, lançado, feito um animal amarrado diante da sua presa. Se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao seu redor, encontra os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até curiosos, mas não acha sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo seus dias mais difíceis em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar do sofrimento de Cristo, se vê agora como ele na sua cruz, abandonado por seus amigos. Quem de nós suportaria essa pressão, sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar da sua jornada? Valeu a pena, Paulo? Vê bem aí ao seu redor. Gastou uma vida em favor de tanta gente, abraçou tantos por aí, e no dia de sua terrível dor, quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena? Valeu a pena, Paulo? E a pergunta volta para você. Você quer este evangelho? Olhe bem para esse texto e me responda. Você quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias de sua jornada como o velho Paulo, como seu Cristo? Olhe bem, veja bem, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera de grande estima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que você perca alguns amigos, talvez aquela promoção tão sonhada na carreira profissional. Porque as ideias do evangelho vão bagunçar a cabeça de uma forma tão estranha a princípio, e você corre sérios riscos de ter que configurar sua postura pública e privada. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de envolver-se, até submergir no oceano desse evangelho, e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode chegar sim ao ponto de estar sozinho, escrevendo para algum amigo distante, dizendo: ei, me envia aí uma capa e alguns livros. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. O
O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança, no mar revolto, afinal de contas, não, era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse num navio ainda mais firme, aliás, que subisse na rocha inabalável que é Cristo. Por isso a insistência: Timóteo, eles podem regredir, pode acontecer daquele lá te trair e o outro te machucar. Na verdade vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permanece firme. Timóteo, eles podem, você não. Entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Em desprezo abandona o outro, cada desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão.
Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O choro, às vezes, ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso pra gente é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível do seu esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive, na verdade, seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A ele seja glória para todos sempre, amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Estamos caminhando para as últimas palavras desta carta. As últimas palavras registradas do grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com você. Como chega ao fim de sua jornada, um homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão são exaladas por meio de suas palavras. Ele faz menção de seus amigos queridos, com quem dividiu momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, que já haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o animava muito. Cita Erasto também, possivelmente tesoureiro na igreja em Corinto. Uma igreja que parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. Como chega ao fim um homem de Deus? O que Paulo está ocupando em fazer nos seus últimos momentos de sua jornada? Bem, Paulo está fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. É quase como ver a Cristo ali no madeiro em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando algum momento para cuidar da sua mãe e de seu discípulo mais novo. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cristo entregou o coração partido de sua mãe aos cuidados de João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados de seu discípulo. Quem de nós pensaria em mais alguém na sua hora de dor? Paulo pensou, Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para citar, cuidadosamente, nome daqueles que muito provavelmente são seus últimos frutos. Eúbulo, Prudente, Lino e Cláudia e os irmãos todos. É como quem diz, se você chega aqui, Timóteo, e eu não estiver mais, procure por esses novos convertidos. E aí, nós chegamos de fato no fim. Para quem acompanhou a jornada cinematográfica de Frodo e a Sociedade do Anel, lembra muito bem da cena comovente que foi a despedida que esse pequeno e corajoso hobbit com seus amigos. Mas o momento mais emocionante foi o último abraço. Frodo olha compassivo para o seu companheiro de jornada Sam, e em silêncio solene, os dois parecem reviver toda a aventura que os tirou do condado e os levou até ali. É precisamente nesse ponto da história de Paulo e Timóteo que chegamos. Nas próximas frases, são o último abraço de Paulo e seu filho Timóteo. E ele poderia fazer votos de que Timóteo fosse muito bem na vida, tivesse muitos amigos e tudo mais. Mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que foi que o livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não. Porque morte para Paulo é lucro. Lembre-se, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus desesperado, com um espinho que me aferroava a alma. Mas Deus disse, Paulo, não se aveste não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você. O favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta. Descansou o apóstolo eternamente. Missão cumprida. Seu ministério findou.
Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno, como Paulo desejou. Mas a pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Se eu perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti. Me ponho ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Todos os dias minha beleza será todos os dias minha riqueza será todos os dias a minha glória será o Senhor, será o Senhor. Se eu perder tudo que tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei, tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. E se eu perder tudo que juntei aqui, me lembre só mais uma vez, tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor. Oh, 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 oh. Vou pro chão pra agradecer o teu amor. Oh, oh, oh. Do chão pra agradecer o teu é graça que me acaba, e depois que eu juntei tudo, e depois de tanta sede, é graça que acaba e destrói, não fica nada, só a graça. Esse musical é uma simples e singela demonstração do que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Ninguém promete flores, uma vida rica, cheia de fama e beleza. O que Cristo veio oferecer foi a sua própria vida no lugar da sua. O Evangelho demonstrado é propósito e sentido. Não é dinheiro, não é casa, não é carro. O Evangelho mostrado aqui, nesta encenação, é a demonstração de alguém que largou uma vida rica, uma vida tranquila que poderia ser de uma carreira de sucesso. Uma pessoa que falava 4, 5 línguas, mas que um dia, num caminho em Damasco, uma luz resplandeceu e ele ouviu uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E daquele dia em diante, ele decidiu deixar tudo de lado para seguir essa voz. Essa voz tirou tudo dele. Tirou fama, tirou dinheiro, tirou tudo dele. Todas as oportunidades que ele poderia alcançar foram retiradas. De perseguidor passou a ser perseguido. Mas quando perguntaram para ele: valeu a pena, Paulo? Ele disse uma coisa muito bonita para os irmãos de Corinto: tudo que eu tinha
trato como se fosse esterco por aquilo que ganhei, o conhecimento de Cristo. Paulo dizia que para ele viver é bom, mas morrer era lucro, pois sabia que ao fechar os seus olhos e abrir novamente, não ficaria parado em algum lugar, mas encontraria o mesmo rosto que o encontrou um dia no caminho de Damasco. O rosto que diria: Paulo, Paulo, combateste o bom combate, terminaste a carreira, guardaste a fé. Desde agora te está reservada uma coroa que será dada não só para ti, mas também para mim, também para estes que aqui estão, também para você que ama a vinda do Senhor. Essa coroa era dada a quem vencia, a quem lutava a batalha da fé, que conseguia sair vencedor. Pois Deus está dizendo para nós: viva o Evangelho, seja o Evangelho, pregue a palavra, pois um dia esta coroa você vai usar. E no final, quando tudo estiver acabando, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena porque realmente teve sentido. Valeu a pena porque eu vivi uma vida de verdade. Quantas pessoas vivendo uma vida de mentira? Quantas pessoas não encontrando sentido no viver que tem? Mas o que Cristo oferece não é um mar de rosas, mas um evangelho que traz paz, que traz sentido. Por isso, eu vou repetir a pergunta que foi feita aqui: você quer esse evangelho? E se você quer esse evangelho, se coloca de pé, igreja, agora, por favor. Você ouviu tudo que tivemos aqui. Você compreendeu muito bem. Tenho certeza que, como eu, você também se emocionou. Mas tem algo mais importante do que a sua emoção. O Senhor está preocupado com a salvação da sua alma. Por isso, se você não tem esse Cristo, e se você compreendeu o que vimos aqui, eu queria te pedir: manifesta-te. Diga: eu quero esse Jesus. Levanta a tua mão bem alto. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é crente, deixa eu abraçar você. Sai do seu lugar, vem até aqui. Nós vamos orar, a igreja vai orar por você. Deixa eu te abraçar e receber você no corpo de Cristo. Se você não é cristão e deseja receber esse Cristo, sai do seu lugar rápido, correndo, e vem aqui para receber esse abraço. A igreja vai orar por você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que se deseja entregar a sua vida para Jesus? Aproveita este momento. Sai do seu lugar, deixa eu te abraçar. A igreja está aqui para te receber. Não importa o que aconteceu, importa o que você vai se tornar nas mãos de Jesus. Se não tiver, eu quero que a igreja coloque a mão em seu coração e incline a sua cabeça agora. Pergunte-se a si mesmo se você vive o Evangelho. Pergunte-se a si mesmo se essa vontade, se esse desejo por Jesus é tão forte ao ponto de ir até a morte, ou se o presente século está te seduzindo. Se, como Demas, você está com vontade de fugir. Agora o Senhor está de novo lançando um anzol e buscando você, resgatando você do lugar onde você está e dizendo: eu quero que você viva o Evangelho de verdade, não o Evangelho de mentira. Eu quero que você realmente me conheça. Por isso eu quero que você ore comigo agora, pedindo: Senhor, me dá força para testemunhar do teu Evangelho. E ao mesmo tempo, enquanto você estiver orando, ore por esses adolescentes que aqui estão, pois eles são o próximo Timóteo. Irmãos, obreiros, vocês são Paulo, terminando uma carreira, mas tem uma nova geração surgindo, que vai precisar receber este bastão, que vai precisar continuar nesta jornada pregando o Evangelho.
Não seja omisso, não seja negligente, ore por eles, saúda-os, abraça-os, ensina-os, orienta-os, porque eles são a próxima geração, eles são o Timóteo de agora. E o Paulo é você, e o Paulo sou eu. E cabe a nós guiar esta nova geração para a proclamação de uma verdade eterna, de uma paz que excede todo entendimento e do verdadeiro sentido da vida. Por isso eu te chamo, vamos orar agora, por nós e por estes, para que o Senhor continue invadindo o reino das trevas com a sua maravilhosa luz. Senhor nosso Deus, nós estendemos, Senhor Jesus, as nossas mãos a Ti, suplicantes, ó Deus, para que Tu desças a Tua graça imensa e bondosa, o bálsamo refrigerador que sara toda ferida, que limpa, que santifica. Desce sobre esta igreja, ó Pai, e que estes corações que às vezes possam estar vacilantes, seduzidos talvez pelas ofertas do mundo, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, os enlace, que, Senhor, a Tua graça os envolva, que o Teu amor os constranja, e que nesse momento, Senhor, se firme um novo pacto, ou renovação desse pacto. Nos ajuda a servir, nos ajuda a testemunhar, nos ajuda a proclamar a Tua palavra. Pai, eu Te peço por esses adolescentes que estão atrás de mim, todas as pessoas que se envolveram neste musical, ó Pai, neste sermão musicado. Pai, que a Tua mão poderosa venha com grandes bênçãos sobre a vida deles. Faça o Senhor Jesus ser uma voz no meio desta geração, para que o Teu nome, só o Teu nome, apenas o Teu nome, seja glorificado em todo lugar, no céu, na terra, embaixo da terra, em todo lugar, seja proclamado que Tu és o Senhor. No nome de Jesus agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma salva de palmas, queridos, por favor. Glória a Deus. Para encerrar, para a nossa saída, vamos cantar até sozinho. Amém? E a igreja vai nos acompanhar com as palmas, tá bom? Ainda não acabou, irmãos. Aguentem mais um pouquinho. Pode soltar, Nicolas. E a igreja nos acompanha com as palmas. Só quem recebeu essa missão como um tesouro. Bom tesouro tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos Só quem deu. acredita canta com a gente. Vamos lá. Acreditar no Evangelho E caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar.